Vamos dar sequência aqui, galera. Vamos para a quinta pergunta. Eu tive como influenciador o meu pai para gostar de futebol, de esportes e tal. Sempre acompanhei meu pai nos estádios. Ele sempre me levou. Sou cruzeirense, estou sofrendo muito nesse ano. O pessoal pega, o pessoal pega no meu pé, mas sou cruzeirense e sou cruzeirense. Então eu sempre fui no estádio com meu pai. Vi o Cruzeiro ser campeão da Libertadores 97 com 5 anos de idade. E influenciei minha irmã. Eu tenho uma irmã mais nova, de 10 anos de diferença de mim. E ela passou a ser minha companheira de estádio. Eu discuto futebol hoje com a minha irmã, tudo a minha irmã, eu levo ela no estádio. Eu moro em Betim, região metropolitana, e o Mineirão foi interditado na Copa do Mundo de 2014, para a Copa do Mundo de 2014, né, para ficar em obra. Ficou 3 anos em obra. E o Cruzeiro jogou em Hugo Atlético, em Sete Lagoas, que fica a 100 quilômetros aqui da minha cidade. Eu levava a minha irmã lá em Sete Lagoas com 6 anos, 7 anos, 8 anos, para entrar junto com os jogadores. Ela era mascote. Então, assim, meu pai foi uma influência para mim e eu fui uma influência para minha irmã. E vocês, tiveram alguma influência para gostar mais daquele esporte ou daquele, mais do vôlei, mais a Ju conheceu agora o futebol, tá gostando agora do futebol, né, Ju? E tal, vocês tiveram influência? Essa influência é masculina, é feminina? O que é? No meu caso, a minha influência foi meu marido. Ele é muito assim, tipo, por ele tá todos os jogos do time dele no estádio. E isso me irritava demais, me deixava muito brava, assim, porque eu não gostava, né? E até que um dia ele me levou no jogo, eu fui, e, nossa, eu não sei nem explicar, assim, aquela sensação de tu estar no estádio, aquela energia positiva da torcida, sabe? Coisa assim que eu comecei a ver com outros olhos. Comecei a ver pelo lado de que, tipo, nossa, eu via muita família ali, muita esposa, muitos filhos. E aí eu vi, poxa, não é lugar de homem, é um lugar de família. Então, na verdade, hoje falta mais família, né? Pelo preconceito, acredito, muitas vezes das próprias mulheres, porque eu tinha esse preconceito. Eu achava que aquele lugar não era para mim. E hoje já não, eu adoro ir no estádio. Pode ser jogos que não seja do meu time, eu vou, sou parceira, sabe? Então, mudou muito o meu conceito quanto a isso. Mas, como eu disse, preconceito muitas vezes começa em nós, mulheres mesmo. E às vezes não é preconceito em si, às vezes é até medo. Tipo, eu sempre imaginei, eu sou do interior e eu torço pro São Paulo, meu pai torce pro São Paulo, então a gente não ia no estádio, porque a cidade dele está a quase 300 quilômetros da capital. Então ficava muito difícil, né, pra gente ir. Meu pai mesmo nunca me levou, nunca incentivou muito também, não. Eu tinha um primo que quase me fez torcer pro Palmeiras por um tempo, que me ensinou a jogar FIFA, inclusive. Mas a minha, assim, em questão de ir em estádio, eu também tinha essa visão. Tipo, eu sempre falei, mano, eu só vou no estádio o dia que meu pai me levar, que eu vou ter certeza que eu vou estar segura, porque deve ser perigosíssimo, não deve dar pra andar, deve ser, tipo, caos, sei lá, briga, assédio, qualquer coisa. Eu imaginava tudo. Aí eu mudei para Ribeirão Preto para fazer faculdade, comecei a trabalhar. E aqui tem o Botafogo de Ribeirão Preto, né? Que eu chamo carinhosamente de Botinha. E eu tinha um amigo no trabalho que era, assim, torcedor assíduo do Botinha. E ele ia em todo o jogo. E nessa época eles estavam na Série C. E aí teve o playoff para subir para a Série B. E falou pra mim, não, vamos, eu te levo, eu te dou uma camiseta pra você ir no jogo, eu te levo, a gente vai junto, é tranquilo, não sei o que, a gente sai do trabalho e vai. Falei, mano, se eu não for, ele não vai parar de falar na minha cabeça. Imagina se esse time sobe, aí eu vou ter que ir nos jogos da Série B. Pois eu fui, foi a primeira vez que eu botei os meus pés aqui no estádio de Ribeirão. Foi muito legal, foi um jogo contra o ABC, ABC. O Botinha não subiu naquele ano, mas foi assim, o ambiente, né, estádio, tal, aquela sensação, o estádio não estava lotado, né, óbvio, mas tinha bastante gente, assim, você conseguia sentir o clima da torcida, foi sensacional. Aí depois disso eu fui algumas vezes, eu fui em alguns Botafogo São Paulo que teve aqui em Ribeirão, fui algumas vezes com a minha irmã, fui algumas vezes com outros amigos,
Mas não tenho muita companhia aqui pra ir. E, assim, pretendo ainda ver um jogo do São Paulo lá no Morumbi, que eu nunca vi. Nunca vi. Vamos! Então, no meu caso ainda, né, desde pequenininha, meu pai, ele torcia pra Lusa, né, então eu cresci no Canidé. Eu não tinha nem idade, na verdade, ainda pra entrar no estádio. Quando eu comecei a frequentar, a gente ficava lá lá fora mesmo pra poder, né, ficar no clima ali da torcida, mas na época o mínimo era 5 anos, eu nem tinha 5 anos ainda pra poder entrar no estádio. Mas eu cresci no Canidé, tipo, sempre frequentei muito. Só que aí eu tive a minha fase adolescente, que eu comecei a pegar a aversão por futebol. Pela questão, né, porque meu pai era muito viciado na época, então tava naquela fase de querer sair, né, tudo mais, então era aquela coisa que dia de jogo era dia sagrado, tudo mais, então eu comecei a pegar uma birra muito grande. E aí só foi diminuir mesmo depois, né, que toda essa aborrecência passou, que eu voltei às raízes e comecei a acompanhar de novo, e muito também por causa do Lucas, né, que aí a gente começou a ir pros estádios de novo, aí foi aí onde eu voltei, e hoje em dia Morumbi já voltou a ser minha segunda casa. Então, no meu caso, o que influenciou foi a escola. Eu tive uma educação física muito ampla, com várias modalidades, atletismo, várias coisas assim diferentes que a gente não encontra na escola hoje em dia. E por isso que eu escolhi, inclusive, fazer meu curso, né? Eu sou graduada em Educação Física. Mas, em relação aos estádios, assim, eu não tenho costume de ir. Eu fui algumas vezes, né? Conheci alguns mais famosos, mas eu costumo assistir de casa mesmo, televisão, internet. Boa, boa. Dando sequência. E assim, só para arrematar com a opinião minha, eu levo minha irmã, mas eu levo ela com medo, porque, inclusive, no último jogo do Cruzeiro, que aconteceu aquela coisa horrorosa do pessoal quebrando cadeira, eu tava lá, uma cadeira passou do meu lado, e assim, graças a Deus a minha irmã não tava aqui, eu não levei ela, não quis levar ela. Eu sabia que se o Cruzeiro ia cair, eu já sabia que o Cruzeiro ia cair, ia acontecer uma selvageria danada, porque a torcida já tava puta com a diretoria. Então eu levo, mas levo com medo. Ainda tem um pouco de receio, sabe? Mas assim, é um lugar que tem que acabar esse negócio, que o estádio não é pra homem, não é só pra homem. O estádio é pra família, é pra todo mundo. É diversão, é tudo. Que eu acho que mulher acaba tendo esse receio ainda mais porque é muito homem junto, né? Ainda tem muita questão de bebida envolvida também. Que por mais que não venda, né, bebidas alcoólicas lá dentro, ainda assim muita gente, né, bebe lá fora para poder entrar. Eu mesmo tenho a minha perna inchada até hoje porque uma vez um cara tava super, super bêbado atrás de mim na comemoração de um gol de São Paulo, ele caiu em cima de mim e eu bati minha perna com tudo no banco. Então, até hoje, ela ainda é meio tortinha por causa disso. Mas aí é uma questão que vai fazer o quê, né? Acontece como poderia acontecer em qualquer outra coisa. Mas acho que por isso que mulher ainda tem né, muitas. Obviamente que hoje em dia a gente vê cada vez mais mulheres frequentando estádio. Realmente, tem muitos que têm uma paixão muito maior do que homem até. Só que aí é mais essa questão mesmo, né? É uma coisa cultural que a gente sabe que muito homem junto acaba deixando a mulher, às vezes, meio amedrontada, né? Não tem como... Mas isso, quando tem bebida envolvida. Isso é uma coisa social, né? Tem diversas coisas que a mulher não pode. Não é que ela não pode, ela pode, mas quando ela faz, ela se expõe a riscos, que depois, se acontece alguma coisa, vão falar, por que ela tava lá? Então, assim, tem diversas coisas que um homem pode fazer sozinho, que uma mulher não pode. Por exemplo, ir no estádio é uma delas. Por mais que seja, assim, um clima de família, tenha seus momentos e tal, eu não vou sozinha no estádio, nem se pagar pra mim. Assim, não vou, eu vou ter medo mesmo. Agora, não preciso ir necessariamente com um homem. Se eu for num grupo de mulheres, eu já vou me sentir mais tranquila. Agora, eu não vou sozinha. Não vou. Como eu não saio na rua sozinha à noite, se eu não precisar desesperadamente sair a pé sozinha à noite? Então, assim, são coisas que a gente não vai poder fazer sozinho. Um homem pode ir no estádio sozinho. Uma mulher, não. Então, assim, eu acho que talvez seja um pouco por isso também. Falta as mulheres se juntarem para irem juntas ao estádio, né? Para tirar esse medo, essa preocupação, para a gente poder frequentar o ambiente. Tipo, tem que tornar esse ambiente frequentável também. Por enquanto, é algo que a gente tem que fazer em grupo, ou com parceiro, ou enfim, com uma figura ali do lado. Tá certo. Gente,
Vamos para a sexta pergunta. Agora as perguntas são um pouco mais específicas para o mundo das apostas esportivas. Vamos lá. O que fizeram vocês a ingressar nessa atividade das apostas esportivas? O que fizeram? Opa, eu tenho potencial para apostar, eu tenho potencial para ser tipster. O que mais marcou vocês e fizeram vocês a começar nesse mundo de renda variável com apostas esportivas? Eu, no caso, é o que eu já tinha falado, né? Eu já comecei de forma recreativa, então quando eu vi, eu estava muito envolvida já. Então, realmente foi a questão de eu olhar mesmo meus resultados e ver que eu já estava conseguindo viver daquilo já, mas foi muito um processo natural mesmo, não foi nada de tentar e falar, não, vou visando entrar no mundo, começar a me preparar. Realmente foi um preparo já meio que natural e automático ali junto, conforme eu ia vivenciando mesmo o mundo das apostas. Eu fui uma pessoa meio que... Teve um período da minha vida que eu me sentia deslocada no sentido de eu não sei o que eu quero fazer da minha vida. Tipo assim, eu sei o que eu quero fazer da minha vida, mas eu não sei o que eu tenho que fazer para viver da forma que eu quero viver. Então, assim, eu saí do ensino médio com 17 anos, me mudei e entrei na faculdade, já de cara, com 17 anos ainda, que eu faço aniversário em setembro só. Aí eu fiz engenharia química por 4 anos. Eu fazia engenharia química e assim, eu até gostava do curso, até a hora que eu comecei a trabalhar na área e eu vi que eu não queria fazer aquilo pro resto da minha vida. O que eu sempre quis, eu tinha isso na minha cabeça desde o fundamental, que eu queria trabalhar de uma forma autônoma, de preferência com alguma coisa voltada para o mercado financeiro. Só que como você chega nisso? Não tem um curso uma graduação que você faça que te leve a isso. Muitas pessoas falavam para mim, por que você não faz economia? Gente, economia é um curso de humanas. Economia serve para você entender como é que o mercado como um todo funciona. Não para você operar, de fato, no mercado financeiro. Não existe uma graduação para você ser trader na bolsa. E, então, eu procurava muito por minha conta coisas na época pensando em renda extra, né? Na época pensando, eu vou seguir aqui a minha carreira, eu vou me formar engenheira, eu vou ficar nisso e vou deixar para mais para frente eu começar uma renda extra, talvez quando eu tiver lá meus 30 anos, me dedicar inteiramente a isso. E realmente, eu acho que se eu tivesse ficado aí tentando, né, na bolsa, acho que teria demorado isso mesmo. Eu cruzei, por acaso, com o mercado de aposta e eu fui ver porque eu achei interessante. Só isso. Quando eu comecei, né, a ver ali matematicamente, eu percebi que dava para ganhar. Não é que eu não vou dizer que dá para ganhar mais do que dá para ganhar na bolsa, porque isso varia, mas com menos dinheiro você faz mais dinheiro nas apostas do que na bolsa. Isso não tenho dúvidas. Então, assim, eu vi ali um lugar que me acolhia, um mercado financeiro na onde eu podia começar naquela situação que eu estava, com pouco dinheiro, sei lá, $100. Na época só existia em dólar, né? Não dava para depositar nada em real. Pô, vamos ver, né, na onde que isso dá. E fui gostando do mercado. Por muito tempo eu me perguntei, tipo assim, será que eu tô forçando a barra numa coisa que eu não sou boa? Mas assim, eu olhava para o mercado e eu falava, cara, eu consigo entender o que tá se passando aqui. Então, por que eu não tô tendo lucro? Foi aí que eu fui julgar, né, a questão do emocional. Mas assim, eu caí muito de paraquedas no mundo das apostas, mas ao mesmo tempo parecia que era um mercado que estava ali esperando por mim. Foi bem maravilhoso, assim, ter encontrado. Hoje eu levo a minha vida, tipo assim, eu tenho 24 anos e eu levo a minha vida exatamente do jeito que eu queria levar. Hoje eu trabalho por conta, eu faço meus horários, eu trabalho em casa. Então, assim, trabalho com o mercado financeiro. Deu certo, com aos trancos e barrancos aí, mas foram as apostas esportivas que me ofereceram, de fato, uma opção viável para me dedicar ao que eu queria me dedicar.
Eu acho que vai também até uma questão de tendência, né? Porque, obviamente, que tem muita gente que hoje em dia cada vez mais prefere nessa forma autônoma de trabalhar e tem outras que já preferem ter um chefe, ter uma rotina ali estabelecida, segunda a sexta e tudo mais. Só que eu acho que a geração que a gente está vivendo, né? A geração que a gente é inserido vai incentivar cada vez mais pessoas a procurarem esse tipo de renda, porque antigamente, né, a qual era, querendo ou não, o conforto, né, dos nossos pais, por exemplo, que era quando você vai trabalhar tantos anos, depois de tantos anos você vai ter a sua aposentadoria e você vai conseguir descansar, tranquilo. Agora, como é que a gente, hoje em dia, né, com a nossa idade, a gente conta com a aposentadoria no país que a gente está? Não tem como. Então, é uma coisa que a gente sabe que a gente vai ter que trabalhar muito ainda, a gente vai ter que ralar muito, e para conseguir chegar onde a gente quer chegar, dependendo, né, da sociedade que a gente está inserido hoje, vai demorar muito mais, né? É um caminho muito mais longo. Então, acho que por isso que tem tanta gente também, cada vez mais, se interessando mais pela questão da renda variável. Tanto que quando eu comecei, era eu, o Lucas e, né, uns gatos pingados que realmente queriam ser empreendedores, né, do meu círculo de amizades. Hoje em dia eu quase não tenho mais nenhum amigo que realmente tenha um trabalho fixo. A maioria hoje em dia está tentando desbravar esse meio, né? Que não seja investimento, mas montando uma loja, montando, né, um comércio online, porque realmente as pessoas estão cada vez mais tentando achar uma renda variável fora, né, da sua renda fixa ali, e até ver o momento que a renda variável chega a um ponto que realmente acaba ultrapassando essa renda fixa, e é onde o pessoal vai viver disso, né? Até porque hoje, cara, eu fico pensando, pelo menos aqui no estado de São Paulo, eu não tenho qualquer perspectiva do momento que eu vou comprar uma casa, por exemplo, que eu vou ter um imóvel no meu nome. E eu, assim, nunca fui rica, não, mas eu também nunca fui pobre. Tava ali na classe média, aquela que só apanha de todos os lados, mas, pô, tava ali. Eu tenho um rendimento hoje maior do que eu acho que a maioria das pessoas de 24 anos. E mesmo assim, não faz sentido. Como é que eu vou conseguir comprar uma casa? Então você para pensar num trabalho, né, num CLT aí da vida. Você vai formado, graduado, você vai ganhar lá, pá, seus 3 mil reais. Isso é um emprego ainda, ok, começando ali, né? Pô, como que você vai acumular riqueza com isso? Isso foi uma coisa que eu sempre pensei, eu olhava as médias salariais, assim, das carreiras que eu pretendia, e eu ficava pensando, cara, como? Como que as pessoas compram casa? Como que as pessoas vivem? Não foi, hoje, o poder aquisitivo, na época dos nossos pais, por exemplo, era fácil comprar uma casa, aparentemente. Eu olho assim, meus pais moraram na roça, e eles, com 20 e poucos anos, ambos já tinham uma casa. Por que agora a gente não consegue comprar? Não sei, mas assim, se você for. A real é que hoje no Brasil, se você for depender unicamente do seu pagamento, né, do seu salário, para acumular riqueza, e acumular riqueza eu não estou dizendo ser rico, eu estou dizendo ter um imóvel, ter um carro, coisas assim, básicas. Você não vai conseguir fazer isso com o teu próprio salário. Você vai ter que encontrar caminhos alternativos, seja investir numa renda fixa por tanto tempo. Claro que aí tem perfil e perfil de pessoas, mas eu acho que o fato da galera estar procurando mais, né, esse meio do empreendedorismo é porque num meio seletista hoje você não, por mais que você tenha ali, né, a segurança tal dos direitos, do salário, mas em questão de poder de compra, você não vive. É complicado. E, Fernanda, você que é a apostadora mais nova aí, como é que é? A gente quer ouvir sua opinião. Então, foi nesse sentido que eu entrei no mundo das apostas, né? Eu estou querendo, né, uma renda extra. Aí um amigo comentou, né, que tinha entrado, estava sendo bom para ele. Então, eu resolvi entrar, né, e estou começando aí nesse mundo. Você pode falar, você faz parte de algum grupo VIP? Sim, eu participo do grupo do Hugo Rezende, que é daqui da minha cidade também, né, de Juiz de Fora. Na verdade, como eu estou no início, eu faço o que ele manda, porque eu não tenho muita propriedade para apostar sozinha, né? Mas devagar
tendo mais conhecimento, né? Para depois, no futuro, poder apostar sozinha, assim, com mais propriedade. Menina, 7ª pergunta. Qual a maior dificuldade em ser apostadora? Não do ponto de vista de mercado, do ponto de vista de entender o que é, mas do ponto de vista em ser mulher e ser apostadora. Olha, eu acho que é tudo que a gente falou até agora. Assim, para não estender muito, eu acho que você tem uma necessidade, você precisa se provar mais se você vai dar a cara, né, na internet, por exemplo, ou em qualquer meio de comunicação que seja. Você precisa se provar mais dentro de casa. Imagina a situação da Camila, que o namorado dela apostava e por fim ele começou a falar para ela como era interessante e ele acabou entrando nesse meio. Agora você imagina se fosse o contrário, se ela apostasse e ela chegasse apresentando isso para ele. Talvez ele parece ser um cara bem gente boa, assim, bem desconstruído, talvez para ele seria ok, mas para a maioria, assim, eu sinto que se eu falo para um cara que não sabe quem eu sou, a influência que eu tenho no meio, que, né, já existe uma bagagem aí, ele não leva muito em conta o que eu falei. Ele vai falar, essa menina é louca, tá aí, futebol é pra jogar na quinta-feira com os parça, não é pra apostar dinheiro. Então eu sinto que é tudo o que a gente já falou. Parece que você tem que se provar mais. Tirando isso, eu acho que questões fisiológicas e hormonais, eu e a Camila já discutimos isso numa outra live. Eu acho que a gente tem até uma certa vantagem aí, o feminino. Exatamente o que eu acho. A frieza que vocês têm, talvez ali para segurar mais um pouco o psicológico, aquela ansiedade que o homem tem, acho que isso é uma vantagem gigantesca para o que vocês têm sobre a gente. É bem mais tranquilo. Então, é que é tudo isso que a gente falou, né? Mas eu acho que o que talvez influencie mais essa diferença é um estágio ainda que eu ainda não cheguei, que eu acho que quando você é mãe, né? Você é uma mãe e apostadora. Eu acho que aí é onde mais pega, porque é a questão mesmo da rotina, né? Porque eu acordo, tomo meu café, eu faço minhas coisas e sou eu e eu, entendeu? Não tenho que lidar com ninguém, eu não tô responsável pela vida de ninguém. Agora, e quando tem um filho chorando, precisando da sua atenção? Quando o seu filho tá ali doente, precisando de você, você tem que largar tudo, porque você vai fazer o quê, né? Pro homem é muito mais tranquilo, porque normalmente pesa muito mais pra mulher, né? Essa questão, né, de ser mãe / ser pai. Obviamente que, né, pais responsáveis, obviamente que sempre são presentes, tanto quanto, só que ainda assim, né, num geral, mulher sempre acaba tendo que se desdobrar muito mais, ter que cuidar de uma casa, ter que cuidar dos filhos, tudo mais, coisa que pro homem é bem mais tranquila essa questão, né? Então, eu acho que é mais a questão para a Ju mesmo, porque para mim eu ainda não cheguei, então não posso nem falar, né? Mas eu acredito que seja onde mais pese, né? Essa questão da rotina de uma mãe. Dificulta, com certeza. E Fernanda, quer falar alguma coisa? Então, uma outra coisa que eu acho que seja mais difícil ainda, no caso de vocês, principalmente a Mari, é pela questão da idade. Porque além de ser mulher, ela é muito nova também, né? Igual as outras meninas também. Então, é um outro fator que pode pesar aí. Na verdade, meu problema, né? Assim, não é nem ser nova, mas eu tenho 24 anos, mas parece que eu tenho 18. Então, assim, quando o povo me vê, é difícil. As pessoas parece muito que eu sou uma criança. Parece que o que eu falo aqui, eu ainda organizo tudo, a câmera, pá de um jeito, boto óculos que não pareça tanto, mas o dia que vocês me verem pessoalmente, vocês vão ficar chocados, que eu realmente pareço ser bem mais nova. Então, tipo, as pessoas ficam, o que essa criança tá falando? O que essa criança tá fazendo? Fica difícil, né, você passar credibilidade aparentando ter 18 anos. Parece que você não sabe nada ainda da vida. Exato. Gente, 8ª pergunta, estamos chegando no finalzinho aqui. E eu acho que é legal, isso aqui é mais uma dica vindo de vocês. Eu não sei se tem, eu fiz uma rápida pesquisa, além de vocês, e Raquel lá de Portugal, né? Eu não conheço nenhuma outra mulher ou algum grupo de mulheres que fale especificamente para o público feminino. Como a Mari trouxe, a Camila trouxe, a Mari no início dela
sentia comentários ali que preconceituosos, até mesmo para testar ela por ser mulher. Será se ela sabe? Será se ela não sabe? A Camila teve que se esconder através de um ponto no Telegram para não dar na cara que era mulher que estava passando as chips ali pro pessoal. Se tivesse talvez um grupo para falar diretamente com esse público feminino, às vezes a gente teria uma aceitação mais fácil, não teria esse preconceito inicial, né? Vocês conhecem alguma mulher, algum grupo, algum canal, algo específico que fale diretamente para a mulher ou que acrescente mais, além do canal da Camila, além da Mari, gente, segue a Camila, segue a Mari, Apostando a 2, segue o Fala Mari, mas além de vocês conhecem alguns outros grupos que podem ajudar as pessoas que estão querendo aí ou não? Olha, além das meninas que estão aqui, eu conheço, acho que, e a Raquel, conheço mais uma apostadora apenas, não conheço nenhum grupo. Também não sei se um grupo seria o caminho agora. Eu acho que, assim, um grupo não iria atrair essas mulheres. O primeiro passo é mostrar para as outras mulheres que têm interesse nesse mercado, as que já têm, mostrar que é um mercado onde elas podem trabalhar, que não tem nada demais, e agora que tem figuras femininas ali, dando essa representatividade, ai, que fofa. Mas, é isso. Eu acho que, assim, o que a Camila faz de produzir conteúdo e tentar, aos poucos, desmistificar, né, a questão da mulher, isso é mais vantajoso, eu acho, do que tentar criar um grupo, né? Porque como é que você vai trazer essas pessoas para dentro do grupo? Primeiro, a gente precisa mostrar que não tem essa de futebol é para homem, aposta para homem. Primeiro, as mulheres têm que entender isso. Primeiro, a gente precisa quebrar a questão do ilegal, a primeira barreira aí das apostas esportivas, para depois ainda tentar, né, trazer aí as mulheres para o mercado. Mas não sei, minha opinião. Então, é tanto que, tipo, eu já até pensei, né, nessa questão de, vamos fazer, por exemplo, um chat, né, só para mulheres e tudo mais, tentar incentivar de alguma forma só para mulheres. Só que eu acho que nisso a gente acaba meio que separando também, né? Porque quando você trata algo só para mulheres, parece que é aquela coisa mulheres / homens. Então, a gente tem que tentar ao máximo fazer com que todos vivam no mesmo ambiente de forma civilizada e de igual para igual, né? Porque eu ainda não tive tanto esse problema, porque desde o começo, né, quando o chat que eu participei, por exemplo, com a pessoa era o meu chat, então as pessoas me viam ali querendo não como uma autoridade, então eu tinha muito mais essa questão de respeito. Mas eu sei que muitos chats, por exemplo, de apostadores por aí, a gente sabe que rola muito aquela coisa de é um chat que eu posso falar de homem para homem, então eu falo o que eu quero, a gente fala as nossas besteiras aqui, e às vezes as mulheres não se sentem confortáveis com isso, né, porque às vezes acaba rolando muita besteira. Eu sei porque, né, eu já ouvi muita coisa por aí. Mas então é muito essa questão, porque se você começa a criar algo só para mulheres, é muito essa coisa de, tudo bem, a gente voltou a ter o nosso espaço que homens podem falar só diretamente para homens, porque elas já têm o espaço delas ali. Então, eu acho que por isso a gente sempre tem que tentar ao máximo fazer com que todos vivam num mesmo ambiente de igual para igual. Então aqui é espaço para homem, mas é espaço para mulher também. Entendeu? E não vai ter essa diferenciação de homem e mulher, porque todo mundo é igual e todo mundo tá aqui pelo mesmo objetivo, né? Com a mesma capacidade. Ju, Fernanda? Eu acho legal mesmo essa integração. Justamente essa questão de não separar, né? A integração, eu acho que é a chave de tudo para que o preconceito ele comece a cair, né? Essa questão que a Camila falou, acho que foi, né? A questão de nos grupos haver muito papo machista. Eu já passei por esse tipo de constrangimento. É como se nos grupos existissem somente homens. E então, ali tu via coisas, assim, totalmente desnecessárias para nós mulheres, né? Então, hoje eu já vejo que o pessoal está começando a acostumar mais de que tem mulheres no meio, né? Mas eu lembro que eu já passei por bastante constrangimento nesse sentido também. Mas, olha, eu vou falar, eu acho isso muito errado, de verdade. Eu acho muito errado os caras pegarem, por exemplo, um chat que tá lá debatendo
apostas para ficar falando besteira, para ficar falando de mulher. Mano, eu acho isso, tipo assim, os caras têm uma dificuldade imensa de separar as coisas. Isso eu sinto demais nas minhas lives, porque se eu sou simpática demais, vem cantada. Se eu sou simpática de menos, aí também vão falar pra mim, olha, você precisa, né, dar mais abertura pro público. Então, assim, é difícil. Eu acho que aí, e eu falo, aproveitando, então, já que a gente tá num canal de um homem aqui, falo pros homens aí. Não é questão de chatice, frescura, tem assunto que é de homem, tem assunto que é de mulher. Não é isso. Respeito é respeito em qualquer lugar. E quando a gente entra num lugar ali para trabalhar, a gente quer trabalhar. A gente não quer ficar passando por esse tipo de coisa, a gente não quer ficar lidando com isso. Então, se eles acham tão chocante que não tenham tantas mulheres nesse meio, talvez seja exatamente porque eles estão misturando as coisas ali e não dando abertura. Então, acho que vale uma puxada de orelha aí sim para os homens do meio, principalmente porque quando eu tô lá e vem um cara na live falar alguma coisa, eu nem vou responder. Não vou responder porque eu tô lá trabalhando, e se eu responder, ele não vai ligar porque eu tô falando também. Então, assim, o que eu percebo muito, pelo menos lá nas lives da academia, os próprios meninos do chat ficam putos com a situação. Então, tipo assim, eles mesmos tomam as dores e resolvem ali. Muitas vezes eu não preciso nem quicar. Eles mesmos já tipo, botam ordem na situação. Então, assim, eu acho que é disso que a gente precisa. Os homens precisam também ali entender que não é uma terra sem lei, é um trabalho e vamos tratar dessa forma. E se você vê outro homem sendo babaca, então tome as dores, porque você tem poder para fazer isso enquanto homem. E a gente precisa ainda que vocês façam isso pela gente em alguns momentos. Então, acho válido dizer. Muito bem dito, viu, ô Mari? Muito bem dito, por sinal. Escutou aí, galera? Vamos respeitar. Tá precisando. Passando de hora. Indo para a nona pergunta, já a gente viu tudo isso que vocês passam e aproveitando o que a Mari falou, como nós podemos reverter isso, toda essa situação? Como a sociedade pode reverter isso, na opinião de vocês? Não só o que vocês vivem no mundo das apostas, no mundo do esporte, mas num contexto geral. Como que vocês acham que podemos reverter e ir amenizando cada vez mais esse preconceito até chegar um dia que ele fala, acabou, não existe mais? Eu acho que em casa, pensar antes de falar, né, para não ter comentário machista assistindo algum jogo, alguma coisa do tipo, e também na escola, porque é igual, por exemplo, nas aulas de educação física, separar menino jogando futebol e menino jogando queimada, vôlei. Eu acredito que está totalmente errado e também que não deva separar menino de menina, que possa incluir e trabalhar diversas atividades juntos. Eu concordo, assim como a Camila, assim como a Fernanda e a Ju, eu acho que a gente só vai ultrapassar isso juntos, homens e mulheres juntos, unidos, como os mesmos seres humanos iguais que são. Do lado dos homens, se você foi machista, se você fez um comentário e uma mulher se sentiu ofendida, repense, aceite, não queira discutir com ela uma coisa que você não entende, que você não passa. E do lado das mulheres também, ter uma certa paciência. Eu falo isso, a minha já acabou há algum tempo, mas assim, a gente tem que ter, porque tem muito cara, gente boa por aí, que reproduz muita coisa. A sociedade é machista. Então, assim, o cara aprende, a mulher aprende a ser machista desde pequena. Isso é coisas que a gente vai buscando conteúdos, a gente vai buscando opiniões e a gente vai desconstruindo. Da mesma forma, acho que cabe a nós
mostrar isso para os homens que estão abertos a debaterem, né? Então, assim, por parte dos homens, estejam abertos a debater e estejam abertos a se posicionar para outros homens, porque isso, infelizmente, com o homem machista a gente não consegue fazer, porque ele não leva em conta o que a gente fala, então a gente precisa deles. E das mulheres também, ter um pouco de paciência, às vezes a pessoa realmente não falou por mal, às vezes a pessoa está determinada em aprender, você pode passar alguma coisa para ela, então, assim, acho que é um esforço mútuo. Vai depender aí dos dois lados da moeda para a gente conseguir chegar nisso um dia. Mas, infelizmente, ainda acho que a gente está bem longe de um mundo igual. Eu acho que o que ajuda muito também é a questão de você incentivar mulheres a entrarem no meio também, né? Porque quanto mais mulheres estiverem no meio, mais fácil vai ser de lidar, porque vai ser um volume maior, né? Porque hoje em dia, nem no chat que a gente tem, por exemplo, da Rio Trader, que é onde eu trabalho, são, tipo, no máximo 6, 7 mulheres que você vê ali, que realmente é assíduo de conversar mesmo, é uma, duas. Então é muito por essa questão mesmo de às vezes ter medo, né? De falar, de poder conversar com esse medo de aceitação. Mas quanto mais mulheres tem no meio, mais as mulheres vão se sentindo confortável também, né? De tentar criar o seu espaço, de tentar mostrar quem são. Então eu acho que essa questão do incentivo mesmo, de tentar trazer, que nem os homens que já apostam de tentar trazer as suas mulheres, suas namoradas, suas mães, porque quem for, se você vê que a pessoa, né, tem sequer um mínimo de interesse, se tem um mínimo de abertura para realmente aprender sobre o mundo, tentar trazer junto, pelo menos tentar fazer com que ela entenda, porque tem muitos que às vezes apostam até escondido, né? Tem muita gente, já teve muitos já de vir me falar de, tipo, me ajuda a como falar isso para minha mulher, porque eu tenho medo que ela não aceite. Mas só que enquanto você viver escondido, ela nunca vai entender, porque você não tá nem tentando introduzir ela a esse meio, né? Então, é muito essa questão mesmo de você tentar trazer ela, porque quanto mais mulheres tiver, melhor pra gente, né? Mais pessoas, mais mulheres a gente vai ter pra conversar também, porque às vezes acaba sendo um mundo meio solitário pra gente aqui, né? Porque são poucas, a gente conta nos dedos as mulheres que a gente realmente tem pra conversar aqui. Isso Nossa, aí. sim. Uma mão. Literalmente. Antes da última pergunta, eu vou falar aqui, já que vocês falaram canal de homem, falando para homem e tudo mais. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo com essa pauta, porque eu sou do marketing, sou marqueteiro, e analisando, eu tô começando agora, bem no início e tudo mais, seguidores, e analisando os números, tanto do YouTube quanto do Facebook, Instagram, eu vi lá que 98% do meu público é masculino entre 23 e 28 anos. Então, assim, eu fiquei horrorizado, assim, 98%. Assim, não é possível. Então, assim, eu tive a ideia de trazer vocês e dar esse espaço mais que merecido. Acho que deveria ter muito mais conteúdo com vocês aparecendo mesmo, por causa disso. Viu, gente? Então, obrigado mais uma vez vocês estarem aqui. Vamos finalizar A gente que agradece. Desculpa. Exato. Vamos finalizar aqui a última pergunta. Mari, você disse que trabalha muito com renda variável, né? Por que vocês acham que existem poucas mulheres nesse nicho de segmento, nesse nicho de mercado? Existem poucas mulheres no trade esportivo, existem poucas mulheres que apostam, que investem na bolsa de valores, e até mesmo em outros capitais que a gente pode investir e tudo mais. Por que vocês acham isso? Vocês que são mais experientes, Ju, que é mãe e tudo mais, qual a sua visão disso tudo? Por que tem pouca mulher e muito homem nesse mercado? Eu acho que justamente por essa questão do preconceito, né, de diferença e por falta das próprias pessoas, das próprias mulheres buscarem conhecimento nessa área, né? Eu acho que, assim, é sociocultural. Eu acho que a mulher não é apresentada tantas opções de carreira. Parece que dentro, né, da família, ela tem que assumir um papel, e isso muitas vezes implica numa carreira muito mais estável, muito mais responsável. Apesar isso não faz muito sentido, na verdade, porque para mim é um reflexo aí do patriarcado, da mulher ficar em casa,
Mas, ao mesmo tempo, né, nessa época, o homem era o provedor. Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que é um reflexo aí de realmente, né, certas carreiras não serem tão voltadas para as mulheres por questões históricas e também de não ter muita representatividade mesmo, das mulheres não verem outras mulheres grandes traders, não verem grandes apostadoras, pelo menos assim, agora tá tudo bem, estamos vendo, mas ainda é pouco e ainda é uma minoria. Isso, essa parte você corta que eu também me embolei tudo. Mas é isso. Eu acho que também vai muito dessa questão, às vezes, de receio que mulher tem, né? Porque, tanto que quando eu converso, por exemplo, com mulheres que estão começando agora versus homens que estão começando agora, eu acho que homem é muito mais desprendido dessa questão, né, do receio. Eu acho que mulher é muito mais pé no chão, nisso de saber onde está pisando antes de qualquer coisa, porque para quem está começando, né, nesse meio, realmente uma questão de engatinhar. Você não vai começar já tendo a sua renda para você sobreviver um mês à base da sua banca, por exemplo, né? Obviamente, quando você já começa fazendo um serviço pago e tudo mais, você acaba crescendo mais rápido porque você tem também essa segunda renda dentro dessa renda, né, das apostas em si. Mas para quando você quer começar a viver da sua banca e viver somente da sua banca, tipo, sem você ser uma pessoa pública dentro desse meio, é muito uma questão de engatinhar, porque são passos lentos, né, até você conseguir viver disso. E eu acho que mulher tem muito mais esse medo, porque homem já é muito mais atirado para o mundo, eu acho, né, num geral. Obviamente que se fosse assim, a gente não tava aqui, né, dando a nossa cara a tapa, tentando. Mas eu acho que, num geral, eu acho que o homem tem muito mais essa coragem, às vezes, de viver, né, no desconhecido do que uma mulher. Eu acho que a mulher pensa muito antes de entrar em qualquer situação que ela não tenha o controle da coisa. Eu concordo. Como dito, eu acho que a gente tem sim um controle emocional maior por fatores fisiológicos envolvidos, mas ao mesmo tempo eu acho também que isso é um reflexo social. Tipo, por que o homem é tão aberto para o mundo? Porque não sei se vocês sentem isso, talvez eu esteja problematizando demais, mas tipo assim, parece que a sociedade passa muito mais a mão na cabeça de um homem que erra do que de uma mulher que erra. Então, assim, para uma mulher que tentou e falhou nesse mundo, tipo assim, o tentar e falhar é muito prejudicial para a imagem dela, muito mais do que para um homem vai ser, entende? Se ela, sei lá, eu não consigo ver uma mulher inserida dentro de qualquer conceito familiar, chegando falando que perdeu sei lá quantos mil nas apostas e desistiu. Agora, eu consigo ver um homem passando por essa mesma situação com menos consequências sociais envolvidas. Lógico que isso vai depender muito do seu meio, da sua família, mas em geral, acho que tem sim essa influenciazinha aí. Legal. E o que é uma pena, né? Porque, querendo ou não, eu acho que aqui é o ambiente perfeito exatamente para você ter essa igualdade entre homem e mulher. Porque a gente sabe que, por mais que hoje em dia já está bem melhor do que antigamente, né? Do que na época dos nossos pais, por exemplo, mas a gente sabe que existe muito uma desigualdade salarial ainda entre homem e mulher para o mesmo cargo, para o mesmo nível de experiência. A gente sabe que tem muitos lugares que preferem contratar homens, por exemplo, porque mulheres engravidam, mulheres, né, de mais licenças do que um homem precisa, porque vai ter o filho para cuidar depois, não é só a questão da licença maternidade, tem todo um depois. Então, aqui é uma questão que, se você investe, você como mulher e o homem investe como homem, o retorno vai ser a mesma coisa. Então, aqui, na verdade, é um ambiente perfeito, porque aqui você não tem esse problema, porque se você tem a sua capacidade, o homem tem a capacidade dele, não importa se você é mulher, se você é homem, tipo, você vai viver conforme realmente o seu conhecimento e todo, né, o esforço que você tem, porque aqui realmente não tem essa coisa de diferenciação. E aqui é o mundo perfeito, só que até as mulheres entenderem, as mulheres confiarem, é um passo a mais aí. Eu nunca tinha parado para pensar desse jeito. E faz todo perfeito sentido. Muito bem colocado. Muito bem colocado, viu, Camila? Sensacional essa colocação sua aí. Muito legal. Gente, querem falar mais alguma coisa? Acho que é só, né? Só? 2 horas de live já. 1h e 30 minutos. Então vamos lá. Ju, aparece aí, Ju. Aí.
Gente, então essas foram as 10 perguntas. Essas foram as 10 perguntas do nosso Papo 10. Queria agradecer imensamente, de coração mesmo, a presença de todas vocês aqui, Mari, a Juju, a Camila, a Fernanda, por terem ambas, né, apostadoras, mas todas de um segmento diferente, em um momento no mundo das apostas diferentes, mas com a visão única, né, que é o quanto a sociedade precisa melhorar para dar mais voz a vocês. Então, sempre que vocês quiserem, portas abertas aqui no Descomplicando Apostas para vocês, tá bom? E queria agradecer imensamente, de coração mesmo, a presença suas aí, que foi muito legal esse papo nosso, tá? Vou deixar o espaço aqui aberto para vocês divulgarem o canal de vocês, o trabalho de vocês, ou o Instagram pessoal mesmo, caso vocês queiram. Aberto aí, gente. Tá com vocês. Bom, primeiro vou iniciar. Eu agradeço novamente a oportunidade, foi um prazer conhecer aí as meninas que eu não conhecia, é um prazer rever a Camila também, e conhecer você também, Arley, agradeço muito aí pela oportunidade. E meu Instagram pessoal, meu Instagram de trabalho, né, @canalfalamari, vocês encontram lá também o link para o meu canal do Telegram, onde eu costumo passar conteúdos, análises, algumas entradinhas, mas não sou tipster. E também sigam lá o YouTube da Academia das Apostas Brasil. Meu maior volume de trabalho é lá. Eu estou em lives diárias lá, muitas vezes 2 ou até 3 lives por dia, acompanhando os jogos ali no ao vivo mesmo, tentando passar para a galera, tirar dúvidas e trocar ideia, né, sobre a leitura de jogo, as estratégias abordadas ali. Então, é isso. Sigam lá. Eu queria agradecer muito pelo espaço e principalmente, né, por um homem de realmente tentar, né, desbravar essa coisa que a gente sabe que sozinhos é bem mais difícil. Então é muito legal ver um homem interessado em realmente, né, abrir, expandir esse universo para as mulheres. E para quem não me conhece, eu sou a Camila do Apostana2, então para quem quiser me seguir, o meu Instagram é @apostana2 e lá também tem todos os meus canais, eu tenho tanto Telegram Free, para quem não sabe, eu também faço parte da Rio Trader Brasil, que é uma empresa de serviço pago, né, que aí a gente está cada vez crescendo mais, então eu tenho o meu grupo de escanteios lá, que sou eu que dirijo, aí tem o grupo para entradas Panthers, que aí é o Lucas, que é meu namorado, e mais um time sensacional, tem o Neto, que é trader, então é muito legal esse serviço, então para quem quiser também conhecer, @Rio Trader Brasil, e é isso aí, quem quiser, só seguir lá, que diariamente a gente posta conteúdo lá. Inclusive, agora a gente está fazendo um conteúdo bem bacana também de todas as equipes da Premier League, agora para quando retornar. Então, para quem quiser acompanhar, aproveita lá que daqui a pouco volta e melhor campeonato do mundo aí tá de volta nas nossas mãos. Concordo bastante com a Camila. Parabéns, Harley, pela iniciativa. Então, no meu caso, não é sobre apostas, né? Eu sou educadora física e quem quiser dicas de treinos, alimentação saudável, pode me seguir no Instagram, @FERNB, FERRNB, e segue lá. Isso aí. Ju, obrigado de novo, tá? Mais uma vez, obrigado a todas, meninas. De nada. Uma coisinha. Eu que agradeço a oportunidade. Meninas, muito obrigado mais uma vez. Esse foi o nosso Papo 10. Se você ainda não segue o nosso canal, segue lá. Se inscreva no nosso canal, né? Descomplicando Apostas. Se não, ainda não segue nossas redes sociais, Descomplicando Apostas, Facebook, Instagram. O conteúdo também vai para o Spotify. Então é isso, galera. Esse foi mais um vídeo. Em breve a gente vai trazer mais conteúdo para vocês aí, beleza? Valeu, galera. Obrigado, meninas. Fui! Valeu. Beijo, tchau, tchau. Valeu, Arley. Valeu, galera.